Shalom, shalom, boa tarde. 2 de Tevet, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 14 de dezembro de 2023, a Era Comum. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e as suas leituras. Estamos no quinto dia da semana, é o quinto dia para o Shabat. Estamos aí na antevéspera de Shabat. E com a graça de Hashem, hoje ao pôr do sol, nós teremos a 8ª noite do acendimento das luzes de Hanukkah, completando o período de 8 dias do acendimento das luzes especiais de Hanukkah. Hoje nós temos aí diante da nossa Parashá da semana, Miketze, onde nós temos aí a respeito do início da fome, daquela previsão do sonho do faraó, e com ela nós temos aí a questão dos irmãos de Yosef, que vão buscar mantimentos no Egito. Eles não reconhecem Yosef, e Yosef os reconhece, e aí então Yosef prepara todo um teatro para ver se realmente seus irmãos estão arrependidos do que fizeram a ele, vendendo como escravo para o Egito, Então, Miketze, que significa ao fim, está nos relatando exatamente uma visão profética dos últimos dias, como diz o profeta Daniel, capítulo 12, no verso 13, a respeito dos dias finais ou dos últimos dias, onde realmente Miketze, ao fim, é uma realidade, que significa o fim da Galut, exílio, e o início da Geulah, tão aguardada, tão almejada pelo povo judeu, que é exatamente a revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final. Então, nós estamos aí vivenciando a Odisseia de Yosef, ali na terra do Egito, Então, nós também temos aí vamos falar uma parte final sobre o mês de Tevet, na visão do nosso rabino Yitzhak Ginsburg, nesse aspecto aí, ok? O movimento religioso monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, conhecido como Movimento Bnei Noah Brasil, que tem a liderança do Rav Yaakov Geranstadit, da sinagoga Chabad de Brooklyn, Chabad ortodoxo, que é a liderança dos Bnei Noah no Brasil, do movimento Bnei Noah Brasil. O movimento Bnei Noah, ele tem como objetivo, baseado para os não-judeus, mesmo aqueles que têm ascendência judaica, mas não tem como comprovar com documentos e companhia limitada, devido à perda da identidade que os nossos avós, bisavós, tataravós perderam aí ao longo da história. Mas, de uma forma geral, é destinado aos não-judeus, e baseado nas 7 leis de Noah, as 7 leis universais, que traz dentro de uma ética de fé, uma ética moral, uma ética espiritual. É o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, E de acordo com a lei judaica, os não-judeus não são obrigados a converter-se ao judaísmo, mas são obrigados a observar as 7 leis de Noah, para garantir o seu lugar no mundo vindouro. Estas leis incluem uma proibição de idolatria, blasfêmia, assassinato, adultério, roubo, consumo de carne de animal ainda vivo, e a obrigação de estabelecer tribunais de justiça. Existem vários níveis de justiça e piedade dentro desse contexto. No nível básico, o não-judeu é considerado justo se não transgredir as leis de Noah, de uma forma que levaria à condenação em um tribunal baseado na própria Torá.
O nível mais elevado de justiça é exibido por aqueles que observam as leis de Noé, porque foram ordenados a Deus na Torá, através de Moshe. E esses são os Hassidei Humus Haolam, ou seja, piedosos entre as nações, que aceitam e observam as leis de Noé como mandamentos divinos e se conectam à Torá, ganhando ainda mais um lugar no mundo vindouro. Além disso, o não-judeu pode optar por ser mais rigoroso na observância destas leis, ou envolver-se ainda mais em atos de bondade e justiça. Eles também têm permissão para cumprir outros mandamentos judaicos para beneficiar suas vidas, outras pessoas e a própria sociedade em que ele vive. Essa distinção é baseada nos ensinamentos de Maimônides e outros estudiosos da Torá e é central para o caminho de Noé, conforme descrito em vários textos judaicos, né? Então, por isso, Sofonias 3:9 fala, né, exatamente de andarmos ombro a ombro com o povo judeu no serviço a Hashem, né, e fazermos realmente a obediência às mitzvot de Hashem através das 7 leis de Noé, bem como também dentro de alguma coisa a mais pertinente ao mundo judaico, aos judeus em si, que nós podemos fazer alguma coisa a mais, por exemplo, as festividades a Hashem, desde que nós tenhamos uma orientação rabínica, né? Então, quando o nosso líder, o rabino Yaakov Gerenstad, da sinagoga Rabá de Brooklyn, né, São Paulo, ele nos orienta segundo as festividades, o que fazer e como fazer. Então, onde que nós assim o fazemos, né? Então, isso que é monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então, nós seguimos a orientação rabínica de tudo aquilo que nós realmente nos colocamos a fazer, né? A partir do momento que abraçamos o monoteísmo, a partir do momento que abraçamos as 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, a partir do momento que nós realmente nos colocamos sob a liderança de um rabino ortodoxo, Rabad, que é o caso do nosso Rav Yaakov Gerenstad. Então, nesse aspecto aí, estarmos estudando a Torá, as 7 leis de Noé, fazendo o nosso serviço diário, as nossas preces diárias, com o Sidur, que foi compilado pela nossa liderança do Rav Yaakov, para fazermos as nossas preces diárias, as festividades, bem como também praticarmos, né, tzedakah, ofertas, doações, dízimos, atos de bondade, atos de misericórdia, atos de piedade, atos de justiça, né, dentro desse aspecto todo. Seguindo de fato estas orientações, então se concretiza, né, o que os nossos sábios falam aqui, né? Hassidei Humus Haolam, que significa piedosos entre as nações, né? Então é só seguirmos as orientações rabínicas e nós estamos aí no centro da vontade de Hashem, ok? O nosso rabino Yitzhak Ginsburg, comentando ainda na continuidade sobre o mês de Tevet, nós temos aí a letra específica para o mês de Tevet. Hoje nós estamos no 2º dia de Tevet, né, até o pôr do sol, e a partir do pôr do sol nós entramos no 3º dia de Tevet e na 8ª noite de Hanukkah, a última noite em que acenderemos, né, a 8ª chama, e então a Hanukkah de 9 braços estará completamente com as suas chamas acesas, né? E então o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, ele fala que a letra pertinente a esse mês de Tevet é a letra Ain, né, que significa olho. O mês de Tevet é o mês da ratificação, realmente
É o mês da retificação e anulação do olho mau, né? Então, o olho mau também, como a própria maldade, tem data de validade, ok? Então, o mês de Tevet é um mês para retificar e anular o olho gordo, ou o olho mau, né? O olho negativo. O salmo específico para isto é o salmo número 34. O salmo 34 é específico para o olho mau, né? Então, a própria palavra Tevet, ela também vem da palavra Tov, que significa bom, referindo-se a Tov Ein, que significa o olho bom, né? O olho bom, ele é simbolizado pelo olho direito, né? E o olho mau é simbolizado pelo olho esquerdo. Isso está conectado, a direita com a alma divina e o esquerdo com a alma animal, negativa e cruel, certo? Então, a fonte do poder da bênção, como está escrito, o olho bom abençoará, né? Esta retificação começa quando eles são completados no 8º dia. Todo o processo destrutivo do olho mau, que significa o ódio do profano para com o sagrado, o segredo de 10, o número sagrado, do ódio vem a ira, o fogo da destruição. A letra Kaas, né, que significa ira, é a letra Ain, né, que está exatamente no meio das 4 letras Kaas, né, Ain. O Kaas negativo deve primeiro ser retificado a seu correspondente positivo. Então, o olho bom, Tov Ein, o olho mau, Tov Hará, certo? Então, o olho direito, que é o olho bom, é ele que vai retificar o olho esquerdo, né? Isso significa a alma divina vai corrigir a alma animal, certo? Então, a alma divina, ela precisa ser fortalecida. Uma das grandes mensagens que nós temos de Hanukkah é não a assimilação. Não adianta nada, amados, as pessoas falarem que são monoteístas, mas que vivem de braços dados com a idolatria. Não adianta nada, é uma das lições de Hanukkah, a não assimilação, que é dizer que vive as 7 leis de Noah, né, que é monoteísta, mas na realidade continua abraçado com a idolatria, faz associação com os idólatras, né? Está misturado com os idólatras segundo a sua conveniência. Então não faz separação. Não é você abominar as pessoas à sua volta, os idólatras e companhia limitada. É você não fazer associação. Porque quando você faz associação com o mundo idólatra, então tudo aquilo que vem do mundo idólatra, você não tem como refugar, você não tem como rejeitar, porque você está associado. Estar associado à idolatria é uma das proibições que Maimônides nos relata exatamente sobre as leis de devoção à idolatria. Então nós precisamos tomar cuidado com essas questões de associação à idolatria, ok? Então, por isso, o nosso intelecto, onde está a nossa alma divina, ela precisa ser forte, para que de fato nós não venhamos aí deixar com que o olho mau, Ain Hará, venha predominar, né? E como está conectado com essa questão esquerda do olho mau, está conectado o ódio, do ódio vem a ira, né? E com isso vem o fogo da destruição. Então é onde que nós precisamos tomar cuidado com essas questões aí. A Mazal, né, a sorte do mês de Tevet, é Gedi, que significa cabra, né? Conhecido como Capricórnio, né? A cabra. Os nossos sábios nos ensinam que aos 10 anos de idade, uma alusão ao 10º mês, que é o mês de Tevet, o nível de 10 em geral
Uma criança pula como um cabrito, é a idade voraz da idade do ser humano, né? Aos 10 anos, é onde pula como o cabrito, né? Que é exatamente aquela questão, né? Tá com todo o seu vigor, com toda a sua força, com toda a sua vitalidade, né? Então, ele pula como um cabrito, segundo o Midrash Kohelet. A natureza lúdica de saltar para cima e para baixo como um cabrito reflete um estágio importante no processo de crescimento. O mês de Tevet, o mês da tribo de Dan, tem relação com o processo de crescimento de um estado de imaturidade a um estado de maturidade. A imaturidade ela é caracterizada exatamente pelo Ain Hara, o olho mau. Ao passo que a maturidade ela é caracterizada por Ain Tov, o olho bom, né? Segundo a expressão Gedi, né, que significa cabra, né, o seu valor numérico é 17. Ele é igual ao valor numérico de Tov, que tem o mesmo valor. E também Tov, que significa bom, está diretamente conectado com Ain Tov, ou seja, o olho bom. Então, esse mês de Tevet é um mês propício para fortalecermos o nosso olho bom, o olho direito, que significa as boas práticas, a obediência às mitzvot de Hashem, né? A obediência às 7 leis universais de Noah. Significa que nós temos uma grande propensão a realmente nos dedicarmos naquilo que é bom, naquilo que é justo, aquilo que alegra o coração do nosso Pai Celestial. Então é isso que significa o mês de Tevet também, né? Então é um mês em que nós podemos passar da imaturidade para a maturidade, passarmos do olho mau para um olho bom, e o olho bom predominando sobre o olho esquerdo do mal. Então o olho esquerdo também ele começará a olhar com o olho bom junto com Ain Tov, o olho da direita, o olho bom. Por isso, né, deve-se brincar e saltar como um cabrito, a fim de retificar e suavizar a ira latente da alma animalesca, né? Então é retificar a nossa alma animal e suavizar a ira latente que é presente na nossa alma animal. A nossa alma animal, ela tem uma característica, né? Quando a nossa alma animal recebe não, e isso é uma característica da esquerda, quando recebe o não, ele pula que nem cabrito, que nem doido. Não aceita o contraditório, não aceita a contradição, não aceita a palavra não. É a mesma coisa você criar um filho desde pequeno, só falando sim para ele. Ele cresce já com seus 10 anos, por exemplo, só recebendo sim. Na hora que você vai falar o não, ele pula que nem um cabrito, doido da vida, porque ele recebeu um não pela primeira vez na vida. E ele fica doido, ele fica louco, varrido. Ele age de forma animalesca, com ódio, com raiva, com ira, toma decisões precipitadas, certo? Que acaba machucando, primeiramente, ele mesmo, a sua família e aqueles que estão ao seu redor. Então, por isso, o mês Tevet é um mês de retificação, realmente, do olho esquerdo, da proporção ou da propensão esquerda de realmente se rebelar contra tudo e todos, de ter ódio contra tudo e todos, de se irar contra tudo e todos, ok? É um mês que precisa ser retificado, corrigido, da imaturidade para a maturidade, ok? Deixar de olhar para si mesmo, para o seu próprio ego, e olhar realmente o alvo, o objetivo, que é muito maior do que qualquer outra coisa. E o grande objetivo nosso, da nossa missão de estarmos aqui, que é a nossa tarefa suprema, é de transformar este mundo para ser a moradia de Deus, né? E para conseguirmos isso, amados, no dia a dia, nós lutando contra a nossa alma animal. É uma guerra. Isso daí não tem nem o que fazer, é uma guerra diária.
onde nós temos que vencer a nossa alma animal em todas as circunstâncias aí. A tribo deste mês é a tribo de Dan, né? A tribo de Dan representa o estado inicial de imaturidade na alma que cresce durante o mês de Tevet. Dan significa julgar. Inicialmente ele julga a realidade e os outros criticamente, com julgamento severo. Ele está fazendo isso, a imaturidade de Dan está fazendo isso porque ele é influenciado e dominado pelo Ain Hara, o olho mau, o olho da esquerda, onde ele é muito crítico contra os outros, mas contra si mesmo não. Ele vê defeito em tudo e em todos, menos em si mesmo. Então esta é a imaturidade de Dan, que é a tribo do mês de Tevet, certo? Esta é a natureza de alguém espiritualmente imaturo. Não importa a idade da pessoa, a pessoa pode ser velha, pode ter idade avançada, mas se ela é uma pessoa imatura, ela realmente julga a realidade contra os outros, nunca contra si mesma. Nunca olha para o espelho para ver o que é que eu fiz de errado. Qual foi a dimensão que o meu olho esquerdo avançou e deixou o olho direito para trás? Até onde que foi o meu olho esquerdo com ódio, com raiva, com ira? E eu deixei o meu Ain Tov, o meu olho bom, para trás. Então nós precisamos ser autocríticos em todas as situações da nossa vida. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Ninguém pode bater no peito e dizer que é o bom, que é o bam, que é o perfeito, é o dono da verdade, companhia limitada. Então Dan, ele representa exatamente a imaturidade da nossa alma animal, que precisa crescer para a maturidade da alma divina. Por isso que a nossa alma divina precisa ser forte. Por isso que a nossa alma divina precisa ser cada vez mais fortalecida. Por quê? Porque o olho mau, ele não brinca em serviço. A negatividade não brinca em serviço. O mal não brinca em serviço. E é onde que nós temos que estar alerta, né? E é por isso que o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ele compara exatamente essa natureza da imaturidade espiritual, falando sobre Dan, comparando que Dan, ele é representado pela serpente. E aqui, de forma bem clara, né, a serpente, ela morde com o veneno da ira. Então, por isso que nós não podemos, no nosso temperamento que está desequilibrado, nós não podemos entrar em julgamento contra quem quer que seja, porque aí nós vamos morder com o veneno da ira. E se você morde com o veneno da ira, você será mordido pelo seu veneno de ira também. Por isso que nós não podemos julgar ninguém. Julgar alguém está fora do nosso padrão monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Por isso que nós não julgamos ninguém. Por quê? Porque nós não queremos morder ninguém com o veneno da ira. E é por isso que o olho mau, ele é exatamente representado como o olho da serpente primordial. Aquela serpente do Gan Éden que olhou com maldade para Adão e Havá e procurou fazer de tudo para destruir a harmonia de Adão e Havá. Procurou fazer de tudo para jogar os dois um contra o outro e contra Deus. Este é o olho da serpente, o qual é fortalecido pelo olho esquerdo, pelo olho do mal, da ira, do ódio e da imaturidade. Entendeu? Então, por isso, a retificação de Dan e seu engajamento na batalha da ira sagrada contra a ira do mal, né? É interessante aqui que o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele fala sobre a batalha da ira sagrada contra a ira do mal. Mas aí você pergunta, mas peraí, ira não é ira de qualquer jeito?
Mas aqui, o nosso rabino de Sarraquensburg está falando a ira sagrada, a batalha da ira sagrada. O que significa essa ira sagrada? Eu sou radicalmente contra tudo aquilo que está conectado com Ain Hara, o olho mau, que está conectado com a raiva, o ódio, a animosidade, que está conectado com aquilo que despreza o que é sagrado, o que é santo, que despreza a Deus, que eu sou radical dentro desse aspecto. Então aqui ele usa a ira para dizer que nós devemos ser radicais com referência ao mal, não agindo como o mal age, com o seu ódio, com a sua ira, mordendo com o veneno da serpente, mas sim, nós não nos compactuando e nem nos associando realmente onde está o mal, onde está o ódio, onde está a ira e por aí afora vai. Então onde que nós precisamos estar alertas, porque o olho da serpente está aí, e ela está conectada com o olho esquerdo, Ain Hara, o olho do ódio, da ira e etc. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nהיה b'dvaro. Portanto, a retificação de Dan é seu engajamento na batalha da ira sagrada contra a ira do mal. Os nossos sábios nos ensinam que somente alguém originário da alma raiz de Dan pode pular espontaneamente e matar a serpente má. Alguém como ele matou-o. Ou seja, como que nós matamos a serpente má? Teshuvá, Tefilá, Teshuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Tefilá, o nosso serviço diário, a Hashem, com as nossas preces diárias. Estudo da Torá, estudo das 7 leis universais e suas ramificações. Sedaká, atos de bondade, atos de justiça, atos de misericórdia, atos de piedade, doações, oferta, dízimos e etc. Dentro desse campo. Ou seja, nós matamos a serpente primordial desta forma, fortalecendo desta forma a nossa alma divina e o nosso Ain Tov, o nosso olho bom, que sendo fortalecido devidamente, nós teremos o quê? Nós teremos de fato como vencer e prevalecer contra a má inclinação, Yetzer Hara, a inclinação para o mal, que está conectado com a esquerda. Então, esta é a forma como nós podemos matar a serpente primordial. Um outro detalhe que nós temos aqui, a serpente no hebraico é Nahash. Nahash. O valor numérico da palavra Nahash, que é serpente, é 358. Qual é a expressão hebraica que corresponde ao mesmo valor numérico, 358? Mashiach. Mashiach tem o mesmo valor numérico, 358, de Nahash. Nahash e Mashiach tem o mesmo valor numérico. Ou seja, dessa forma você pode colocar aqui Nahash, serpente, o olho esquerdo. Mashiach, o olho direito. E por ter exatamente o mesmo valor numérico dentro da gematria da Kabbalah, significa que somente Mashiach vencerá plenamente, totalmente Nahash, a serpente. O que nós temos que fazer até Mashiach se revelar é exatamente isso: estarmos nessa luta nossa diária contra o mal, contra o olho esquerdo, contra o significado de olho mau, que é ódio, raiva e por aí afora vai, e principalmente com tudo aquilo que é conexão com o sagrado, ok? Então vejam bem, amados, uma pessoa que diz assim: não, eu amo realmente as 7 leis de Noah, sou um monoteísta, eu realmente creio no único Deus, mas se associa com a serpente, que é representado pelo quê? Pela idolatria. Então a pessoa diz que é, mas na prática não é. Por quê? Porque continua conectado com a idolatria. E estar conectado com a idolatria é, de fato,
sem sombra de dúvidas, negar a eficácia realmente do único Deus, do verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós precisamos tomar cuidado, por quê? Porque o adversário das nossas almas, que é Hassatan, o anjo, que foi criado para realmente ser o nosso adversário, é onde que ele procura de todas as formas ludibriar a cada um de nós, para que nós venhamos olhar com emoção e não com a razão, o intelecto, com a alma divina, porque o intelecto ele está conectado com a alma divina, não com o coração, com as emoções. É quando o intelecto, a alma divina está fortalecida, é onde que o intelecto, ela traz o coração à razão e equilibra razão e emoção. Quando a nossa alma divina está fortalecida, é onde que ela traz a alma animal, para estar em equilíbrio com a alma divina e não cair nos seus desvarios. Então, por isso, nós precisamos analisar as coisas não com a emoção, com o coração, mas precisamos analisar com a razão, porque nós estamos vivendo dias em que realmente a emoção ela está muito forte. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos cair nas ciladas das emoções, do coração, como diz o proverbista, coração duvidoso. O coração duvidoso, ele é realmente um coração enganoso. Ou seja, as emoções são enganosas. Nós temos que tomar cuidado com isso daí. Por isso, o intelecto, a razão, a alma divina precisam ser fortes, para não cairmos nos laços da astúcia que é preparada por Nahash, a serpente, ok? E o Zohar, do Zohar nós aprendemos que, na visão dos nossos mestres, que o comandante em chefe do exército de Mashiach, ele será da tribo de Dan. Então, um descendente de Dan, ou da tribo de Dan, nos dias de Mashiach, para guerrear as guerras de Deus, o seu comandante em chefe do exército de Mashiach, ele será um descendente da tribo de Dan. Por quê? Porque aí Dan, ele já está corrigido, a sua imaturidade já estará corrigida, e estará devidamente maduro nos dias de Mashiach, com a sua devida maturidade, para poder exercer uma função tão importante como esta, que será nos dias de Mashiach, ok? O sentido do mês de Tevet é Kaas, ou Rogez. Kaas, ou Rogez, significa ira, certo? Dentro desse aspecto aí. Então, o sentido da sagrada ira é a retificação do mês de Tevet. É a capacidade da alma de despertar a própria boa inclinação, Yetzer Tov, e enfurecer-se pela má inclinação. Então aqui nós temos exatamente a questão de combater o olho mau e a Yetzer Hará, a má inclinação, certo? Então, os nossos sábios nos ensinam em seu comentário sobre o versículo de Tehillim: enfureça-se e não peque. Ou seja, esse enfurecer-se é realmente sermos radicais, rejeitarmos realmente o mal, a idolatria. As 7 leis de Noah, que estão conectadas com os 10 mandamentos, ou os 10 ditos de Hashem, porque os 2 foram dados juntos no Monte Sinai, porque as 2 tábuas, conhecidas como os 10 mandamentos, no hebraico Haseret Hadibrot, os 10 ditos de Hashem, certo? Foram escritas com 620 letras hebraicas, onde 613 letras corresponde aos 613 mandamentos específicos para o povo judeu. E a diferença para 620, que são 7, está conectado diretamente com as 7 leis de Noah e as suas ramificações. Por isso, ao recebermos as 7 leis de Noah, nós precisamos recebê-la como dada por Deus a Moshe no Monte Sinai.
E não aceitarmos as 7 leis apenas como algo moral e ético, e não espiritual. Então nós precisamos aceitar as 7 leis de Noa como algo ético sim, moral sim, e supra-espiritual, que é o que? Os mandamentos dados por Deus a Moshe no Monte Sinai. Então, quando nós aceitamos essa terceira questão religiosa, então sim, nós podemos ser chamados como piedosos entre as nações, ou justos entre as nações, ok? Então, por isso, esse enfureça-se e não peque está dentro dessa questão. É realmente nós sermos radicais contra o mal. O enfurecer-se aqui é exatamente ficarmos assim, obstinado, no bom sentido, de não aceitar o mal e não ter associação com o mal. Porque se você é a luz, você não pode se associar às trevas. Porque se você se associa às trevas, a luz que há em ti, ela se torna opaca. E à medida que você vai se associando à idolatria com os seus representantes, então esta luz ela tem a tendência a apagar-se. E aí então tudo em ti vai se transformar em trevas. Mas você é chamado, e Deus confiou a cada um de nós para sermos luz, para podermos fazer o mundo brilhar, para transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Por isso que nós precisamos aprender o equilíbrio entre o espiritual e o material. O espiritual no sentido divino, dos mandamentos, obediência, etc. e tal. E o humano, ou o terreno, ou o material, o mundo materialista. É nós estarmos no meio do mundo, mas não sermos contaminados com ele. É podermos realmente levar às pessoas esta luz divina, a presença divina, para que as pessoas venham para a luz e as trevas continuem sendo dissipadas. E assim o mundo vai sendo transformado para ser a moradia de Deus. Então isso é enfurecer-se, mas não pecar. E a ira positiva, que é chamada nesse sentido, ela expressa o profundo cuidado e preocupação da alma que a realidade torna boa. Embora, mesmo nessa ira, exista um certo elemento de imaturidade, pois a maturidade absoluta, aquela do Criador da realidade, vê com Ain, ou seja, o mês de Tevet, Ain Tov, o olho bom, tudo como bom. Apesar disso, sobre isso se afirma, pois Israel é um rapaz e Deus o ama. Ou seja, mesmo que Israel se comporte como um jovem, que significa isto, rapaz, um jovem, e isso está conectado com imaturidade. Ou seja, mesmo que Israel se comporte como um jovem imaturo, portanto, ou todavia, Deus o ama a si mesmo. E sempre vai procurando conduzi-lo à maturidade. E é por isso que Deus sempre está nos mostrando o caminho da maturidade. Porque abraçar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é um caminho espiritual magnífico. Mas não significa que não vamos ter espinhos pelo caminho. Nós vamos encontrar os espinhos pelo caminho. Para quê? Qual finalidade? Para nos fortalecer ainda mais no nosso monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Ou seja, Deus nos provando o que realmente somos, quem somos, o que queremos, o que pretendemos, para onde desejamos ir. E essas respostas só estão em cada um de nós. É só você pode responder para você. Não tem como alguém responder por você. Então, as suas decisões, as suas ações vão testificar realmente o que você está respondendo para você mesmo. A vontade divina é que mesmo que venhamos agir de forma imatura, mas nós não podemos perder o prisma do nosso alvo soberano, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus, estarmos juntos com Mashiach na redenção final e com o povo judeu, e o último passo que é exatamente para o Olam Rabá, o mundo vindouro, conhecido como a vida eterna. Nós não podemos esquecer, se nós permanecermos assim, Deus nunca
estará nos abandonando, nunca deixará de nos amar, porque Ele sabe que nós nos esforçamos para sairmos continuamente da imaturidade para a maturidade. E quando o nosso Rabino Isaac Ginsburg fala maturidade absoluta, que só Ele tem, que significa só o Eterno tem essa maturidade absoluta, e só poderemos alcançá-la de forma absoluta nos dias de Mashiach, que é a redenção final, onde Ele estará corrigindo os 4 reinos. E aí nós seremos corrigidos, literalmente 100% de toda a imaturidade, ok? Por isso, nos ensinamentos racídicos, aprendemos que a pessoa deve dirigir seu olho esquerdo, seu olho mau, para si mesma, com a sagrada ira de seu bem inato contra o seu mal inato. Ou seja, Deus Ele nos fez alma divina e alma animal. O bem e o mal está em nós. Por isso que fala o bem inato em nós e o mal inato em nós. Porque Deus nos criou assim. Foi da sua vontade criar-nos assim. Agora, qual que vai prevalecer? Aquele que você alimentar mais. Aquele que você alimentar mais é o que será mais forte. E para rebaixar e subjugar seu ego. Esta é a finalidade da chamada ira sagrada contra o mal. É fortalecer a nossa alma divina para subjugar e rebaixar o nosso ego, o nosso eu, o nosso egocentrismo, e por aí afora vai. Enquanto simultaneamente dirige o seu olho direito, o olho bom, para a realidade exterior, cujo poder ele ajuda a realidade a aperfeiçoar-se. Ou seja, como diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, se você olha à sua volta e você vê as coisas erradas e não faz nada para corrigir, nada para mudar esta realidade, então o mal está em você mesmo. É você que está precisando se corrigir, não é aquilo que você está vendo. Mas aqui nós somos chamados a realmente ajudar a realidade que nós vemos aqui fora, a realmente aperfeiçoar este mundo imperfeito, até que Mashiach se revele, com aqueles 5 passos que nós acabamos de falar, ok? O controlador do mês de Tevet o órgão controlador é o fígado. Então, os sábios falam que o fígado, ele é furioso. A função do fígado é purificar o sangue com o qual está saturado. Na Kabbalah, o fígado corresponde à serpente primordial, cuja retificação é personificada por Dan. Os 3 governantes do corpo e da nossa alma são exatamente o cérebro, o coração e o fígado. E que corresponde exatamente ao quê? O cérebro corresponde a Adão, o coração corresponde a Havá, Eva, e o fígado corresponde exatamente à serpente primordial. A serpente, segundo a Kabbalah, representa o estado inicial de imaturidade da alma, como caracterizado pelo atributo não retificado da ira. Ou seja, a ira não foi corrigida, não foi retificada. O veneno da serpente é quente, como o fogo da ira. Quando convertido para o bem, o fogo e o sangue do fígado servem para aquecer o mês frio de Tevet. Então aí o sangue quente ele vai agir de forma positiva e não de forma negativa, com ira, com ódio e as suas ramificações. Mas quando ele está devidamente convertido para o bem, então o fogo, o sangue do fígado, ele serve para aquecer o frio de Tevet, que simboliza exatamente o quê? O frio espiritual que está à sua volta, as assimilações, as associações à idolatria e companhia limitada. Então esta frieza faz com que realmente você possa ter o calor do fígado convertido ao bem. Isso significa que você estará firme e forte na palavra de Hashem. E ninguém vai remover você disso daí, ok? Ninguém vai conseguir te levar para ser associado à idolatria, ok?
Kaved tem o valor numérico de 26, que é igual a Havaiá. Isso reflete o segredo mencionado, que acabamos de falar, que a soma dos 4 meses que jejum pela destruição do templo, pelo veneno da serpente primordial, que culminam em Tevet, juntos totalizam 26. Ao jejuar pela destruição, a pessoa retifica o seu fígado, ele vai purificar o fígado e vai dar força ao fígado para purificar o sangue que está contaminado com a ira. Então ele vai suavizar a própria ira e, portanto, ele vai adoçar, a ira de Deus com Israel a causa da destruição e desperta a misericórdia de Havaiá para reconstruir o templo, que se refere ao terceiro e definitivo templo. Então, Havaiá, dentro da colocação Kabbalah, ela está conectada com a misericórdia de Hashem. Isso significa que somente Havaiá, somente o Pai das misericórdias é que pode, de fato, sem sombra de dúvidas, trazer para nós a verdadeira retificação de todo o nosso ego, de todo o nosso fígado, de toda a nossa imaturidade e nos levar cada vez mais para a maturidade. Ok? Baruch Hashem. Então, é este mês de Tevet que é cheio de significados e de mensagens esplêndidas. Retornando à nossa paraxá da semana, Miketz, então nós temos aí do capítulo 41, versos 53 até o capítulo 43, verso 15, nós temos aí o início da fome, que nós vemos aí sobre os 7 anos de abundância já foram passados, nós tivemos aí realmente o armazenamento em silos, nos armazéns devidos, para que houvesse na época da seca, da fome, houvesse realmente o alimento, houvesse a comida, a alimentação adequada para os dias da fome. Então, os 7 anos de fome têm um início, como o Yosef tinha predito, e havia fome em todas as terras, mas no Egito havia pão. Então, uma das coisas que Rashi comenta aqui, também Kli Akar, os nossos comentaristas clássicos da Torá, e também o próprio nosso mestre e professor, o Rebbe Menachem Mendel, nos fala que por que havia fome nas terras, em todas as terras, mas no Egito havia pão. Aqui se refere especificamente à capital, onde Yosef tinha o controle absoluto de tudo. Então, as pessoas começaram a se dirigir ao Paró para que realmente fosse fornecido para eles alimentação, porque a fome estava crescendo severamente em toda a terra, mas na capital, Egito, não havia fome, ou seja, havia pão, havia mantimento. Então, por que os egípcios, que estavam na terra do Egito, e foi justamente a orientação partida, de Yosef, ou seja, as pessoas colhiam 4 toneladas de alimento, por assim dizer, 2 toneladas era para o armazenamento, em que Yosef era o administrador, o governador, o vice-rei, o vice-paró, E automaticamente muitos egípcios também começaram a arquivar os seus alimentos, em armazéns, em silos, e etc. e tal. Mas quando começa o período de fome, logo em seguida o próprio povo egípcio, além de toda a terra, começaram a passar uma fome terrível. O próprio egípcio começou também a ter fome. E quando eles vão e reclamam para o faraó,
né? Eles falam que realmente a terra está severamente seca e eles perderam os grãos que armazenaram, né? Os grãos que eles armazenaram apodreceram, mas os que Iosif fez não apodreceram. Então aí mostra que realmente Deus estava com Iosif, e tudo que ele fazia havia como prosperar. Isso daí nos mostra a seguinte realidade dentro da própria Hanukkah. Os egípcios, eles guardavam os seus mantimentos associados aos seus ídolos, à idolatria. Os seus ídolos, os seus deuses não tiveram o poder de proteger a alimentação que estava sendo guardada. Enquanto que Iosif, ele estava conectado diretamente com o único e o verdadeiro Deus. E tudo que ele fazia prosperava. Era guardado, era protegido e não apodrecia. Então, mais uma vez, nós temos aí exatamente dentro de Hanukkah que a associação à idolatria nos leva a todo e qualquer tipo de podridão na vida da pessoa. Mas Iosif representa exatamente aqueles que se refugiam em Deus. Como diz Salmos em várias passagens, que todo aquele que vem a Hashem, todo aquele que vem ao Eterno, ele não o rejeita, ele o recebe. Então, por isso, sempre quando nós orientamos as pessoas a fazerem preces através do livro de Salmos, sempre orientamos as pessoas, peça diretamente para Deus, não use nenhum artifício intermediário. Converse você diretamente com Deus, peça diretamente a Deus o que você está precisando. Faz a recitação de Salmos, faz a recitação do Salmo da sua vida. E confie que Deus, somente em Deus, você poderá alcançar o objetivo da sua prece. Justamente, entre outros exemplos, aqui está outro. Tudo que Iosif fez não apodrecia e era devidamente preservado. Ok? Quando nós temos aí o faraó, ele anunciou a todo o Egito. Vão, no capítulo 41, verso 55, no finalzinho. O faraó anunciou a todo o Egito: vão para Iosif, façam tudo o que ele lhes disser. Por que isso daí? Porque o início do versículo 55 nós temos: então todo o grão acumulado apodreceu dos egípcios, exceto os de Iosif, e a terra inteira do Egito também começou a sentir fome. Quando Iosif exigiu que todo o povo se circuncidasse, se quisesse grão, a população começou a gritar ao faraó por pão. E o faraó anunciou a todo o Egito: vão para Iosif, façam tudo o que ele lhes disser. Ou seja, mais uma vez nós temos aqui aquilo que vem de Abraham vindo, o nosso pai Abraão, o primeiro patriarca. Quando Deus disse a ele para circuncidar todo macho de sua casa, então o que aconteceu? Ele circuncidou todos os homens, servos, escravos, animais, todos foram circuncidados. Por quê? Porque todos eles pertenciam a Abraão. Aqui, segundo os nossos mestres, fala que Iosif, com exceção do Paró, todos passaram a pertencer a Iosif, e todo o Egito, todo homem era incircunciso. Então o que aconteceu? Iosif achou que esta fome que se alastrou e os grãos que apodreceram dos egípcios era porque eles eram incircuncisos. Então Iosif, ele relacionou a incircuncisão dos egípcios ao fator de fome entre eles e apodrecimento dos seus armazéns. Então Iosif, todos serão circuncidados. E aí, como eles estavam bem imaturos, pularam que nem cabrito, e clamaram pelo faraó.
O faraó era o Deus deles, dos egípcios. E aí o faraó diz para ele: vão para Iosif e façam tudo o que ele lhes disser. Há um Midrash que nos conta a seguinte questão: quando Iosif ele revelou, né, os segredos dos sonhos do Paró, então o Paró teve um particular com Iosif, né? Então o Paró sabia todas as línguas e ele começou a falar com Iosif em todas as línguas. Pouco antes, segundo o Midrash, né, Deus enviou o anjo Gabriel para ensinar a Iosif todas as línguas. Então, quando o Paró falava com ele nas 70 línguas, ele respondia nas 70 línguas. Então aí o Paró falou: bom, você sabe igual eu, porém eu sou o faraó. E Iosif disse para ele, em hebraico, ele falou algumas palavras em hebraico, e o Paró não entendeu nada. E aí Iosif explicou para ele: esta língua é a língua sagrada do meu povo, é a língua hebraica. Então Iosif sabia as 70 línguas que o faraó sabia, mais uma que ele não sabia, que era o hebraico. Aí então o Paró falou: peraí, vamos fazer um acordo aqui. Vamos guardar um segredo entre nós. Ninguém sabe que eu não sei a língua hebraica. E você sabe uma língua mais do que eu. Então nós vamos guardar um segredo entre nós aqui. E ao guardarmos esse segredo, né, nós vamos ter o nosso segredo, o nosso acordo. E Iosif disse para ele: tudo bem, não tem problema nenhum. Por mim não tem problema nenhum. E aí foi onde que o Paró nomeou vice-rei, vice-faraó, ou vice-paró, vice-governador de todo o Egito. Quando os homens foram ao Paró para reclamar que Iosif queria circuncidá-los, que não era costume deles, então o Paró ficou entre a espada e a rocha. Falou: e agora, o que eu vou fazer? Se eu me mostrar contra Iosif, ele pode revelar o segredo nosso, que ele sabe uma língua a mais do que eu, e aí o povo vai endeusar Iosif, vai me tirar do trono e vai colocar José como faraó. Então o Paró, ele achou melhor guardar o segredo e dizer ao povo: ó, vão para Iosif e faça tudo o que ele lhes disser. Ponto final. O faraó se retirou e deixou todos eles à mercê de Iosif. E todos foram circuncidados. Ok? Porque, de certa forma, não restam dúvidas, todos pertenciam a Iosif. Ok? Então, Iosif sugeriu a circuncisão como algo sendo, como a incircuncisão sendo a culpada dos alimentos terem apodrecido e o próprio egípcio ter passado fome, estar passando fome aí, ok? Um outro verso que nos chama a atenção aqui na nossa aliada de hoje, né, é o momento em que os irmãos deixam, né, Canaã, a terra prometida, e descem para o Egito para buscar alimentação conforme a orientação de Yaakov Avinu, né? Então eles entram na cidade, cada um entra pelos portais diferentes, né? Que haviam mais de 10 portais diferentes para entrar no Egito, e cada um entrou por um portal, né? E depois eles são levados à presença de Iosif, né? Então, no capítulo 42, verso 8, fala, né? Iosif reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram, né? Então, segundo os ensinamentos Chabad, segundo os ensinamentos racídicos, né, nos explica da seguinte forma esse encontro deles. Em geral, existem dois tipos de tzadikim, de justos. Indivíduos justos, o tzadik eremita, o justo eremita, e o tzadik terrestre, o justo terrestre.
O tzadik eremita acha que o mundo atrapalha a sua união emocional com Deus. O mundo é profano, Deus é sublime, e assim o tzadik eremita, ele evita interagir com objetos e pessoas do mundo, isolando-se em um lugar onde possa rezar, meditar e estudar sem ser incomodado. Por isso que os irmãos de Yosef eram pastores de ovelhas, porque eles iam para o campo, se isolavam de tudo, de todos, né? Cada um cuidando de uma parte do rebanho, cada um cuidando do seu rebanho, e onde os rebanhos ficavam pastando, e eles se reuniam debaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore, e ali eles então iam estudar. E ali eles faziam as suas reflexões, suas meditações, as ovelhas estavam ali, né, o gado ovino estava ali pastando tranquilamente, sem problema nenhum, né? Então eles tinham tempo para assim o fazer. Então esse é o tzadik eremita. O tzadik terrestre, por outro lado, está conectado com Deus de maneira mais forte, a ponto de o mundo não conseguir e nem poder desviar sua consciência do divino. Esse tzadik pode relacionar-se com o mundo em seu nível mais básico e ainda permanecer totalmente envolvido em sua presença, em sua percepção de Deus. Então o tzadik terrestre é aquele que está no mundo, ele está vivendo a sua vida secular, tem contato com todos os tipos e níveis de pessoas do mundo, mas ele não se contamina nem com a idolatria, nem se contamina com os atos perversos, né, daqueles que estão no mundo. Ele está ali, né, o tzadik terrestre, ele está em constante conexão com Deus. E é mais elevado a sua posição porque exige mais concentração. O eremita não. Ele está isolado de tudo, de todos. E aí o que acontece? Ele só se conecta, né, com o estudo ali, tranquilo. Mas aquele terrestre, ele está no mundão, um mundão profano, cruel, perverso, traidor, negativo, maligno, com todas as suas ramificações de perversidade. E ele precisa estar muito conectado com Hashem, ele precisa estar muito conectado com o divino, para não cair nas armadilhas que o mundo oferece. Então esse nível é mais elevado, porque está com uma conexão muito mais forte com Deus, ok? Então assim os irmãos de Yosef, que eram pastores eremitas, não reconheceram Yosef. Por quê? Porque eles não estavam no mesmo nível espiritual de Yosef. Mesmo estudando a Torá, mesmo estudando a palavra divina, mas eles não estavam no mesmo nível de Yosef, porque eles se isolaram de tudo e de todos. A sua conexão com Deus era uma conexão mais tranquila, era uma conexão mais fácil, por assim dizer, porque à volta deles não havia nada que contradizesse realmente a santidade divina. Mas Yosef, que é o tzadik terrestre, ele estava no Egito. O Egito é tudo que não presta, eticamente, moralmente, espiritualmente. É tudo que não presta, e é a origem de todo o mal. Então Yosef, ele precisava ter muita conexão com Deus, um esforço muito grande. Quando ele se casa com Asnat, quando nascem os seus dois filhos, Menashe e Efraim, ele precisa ainda redobrar essa conexão com Deus, sua vigilância, e estar ali para manter a esposa e os filhos no mesmo nível espiritual. E isso mostra para nós como que deve ser a educação dos nossos filhos. Então, nesse sentido, estamos aí cada vez mais procurando fazer essa conexão com Deus, porque nós estamos no meio desse mundo profano. Então é exigido de nós realmente uma conexão mais forte. Por isso que nós não podemos nos deixar sermos levados pela emoção. A emoção é uma grande armadilha para nos tirarmos da presença divina.
Uma visão simplista, inocente, é uma grande armadilha para nos tirarmos da presença divina. Por isso precisamos ter muito conexão com essa questão toda aí, ok? Depois, a partir do versículo 21 do capítulo 42, nós temos aí a questão da conexão entre Iosfe e seu irmão, que chega um ponto em que realmente Iosfe precisa se retirar da presença dos seus irmãos e chorar à parte, isoladamente, para que eles não percebam que ele está chorando e possam reconhecê-lo como Iosfe, e não como o Paró, né? O vice-governador, né? Então, Iosfe, ele começa a questionar, né, os 10 irmãos, sobre a questão: seu pai ainda vive? Sim, meu pai ainda está vivo. Você tem mais algum irmão? Nós temos um irmão mais novo, o irmão dele está desaparecido, por isso que nós entramos por portais diferentes, porque estamos procurando o nosso irmão, né? Se eles falassem para o Paró que o outro irmão deles estava morto, então o Paró mandaria no entendimento dos 10 irmãos. Então o vice-governador poderia mandá-los para a prisão, né, suspeito de assassinato. Então por isso eles disseram: o nosso irmão está perdido. E por isso que nós entramos por 10 portões diferentes, para ver se nós o achamos, se nós poderíamos achá-lo aqui no Egito, ok? E na conversação, né, toda vez que Iosfe ele usa um juramento, ele sempre usa: pela vida do faraó, vocês não deixarão este lugar, a menos que seu irmão mais novo venha aqui, né? Então, quando ele fazia falsos juramentos, ele usava o nome do faraó. Por quê? Porque não pode usar o nome de Deus em vão, e muito menos fazer um juramento falso em nome de Deus. Então ele usava o faraó, porque o faraó, além de não ser Deus, ele não era nada, né? Então por isso que ele usava esse termo aí, né? Então Iosfe fez vamos dizer, um teatro com eles, né? Pegou Shimon, separou dos 9 irmãos e mandou prendê-lo, né? Dessa forma, Shimon ficou separado de Levi, porque os dois foram aqueles que foram a Xerém e mataram todos os homens de Xerém, inclusive o rei e o seu filho de Xerém, o filho de Xerém que abusou de Diná, ok? Então, Shimon e Levi juntos, só os dois juntos já fizeram isso. Imagine se eles inflamam, né? E os 10 irmãos resolvem guerrear contra o vice-governador e o exército do faraó. Seria mamão com açúcar para eles, entendeu? Eliminaria o exército do Egito tranquilamente, sem sombra de dúvidas. Então, tira Shimon, quebra a força e dão para eles o mantimento. E se vocês só retornem aqui se o seu irmão mais novo, Beniamim, vier com vocês. Caso contrário, não adianta retornarem aqui. Segundo os nossos mestres do Talmud, fala que depois que os irmãos foram embora, Shimon foi tirado do cárcere, foi colocado numa casa e ele vivia normalmente, muito bem cuidado, muito bem tratado. Não ficou em nenhum momento, de fato, prisioneiro, por assim dizer. E quando os irmãos chegam, de fato, lá na casa de Yaakov e Avino, falam tudo o que aconteceu. E aí, então, eles falam de Beniamim. Aí, Yaakov realmente fica desesperado, porque Iosfe já estava sendo considerado, né, um perdido, ou talvez morto, né? E agora, Beniamim, vocês vão querer tirar o Beniamim de mim. E aí eu vou descer realmente, né, a morada do silêncio, em grande tormento, em grande sofrimento, né? E aí os dias foram se passando e a fome foi apertando, né? Reuve disse ao pai: deixa aí Beniamim ir comigo. Se eu não restituir Beniamim, então o Senhor pode matar os meus filhos. Quer dizer, uma proposta totalmente sem pé sem cabeça. Onde o avô vai querer matar os 2 netos, filhos de Reuve, né? De forma alguma. Então não tem nem pé nem cabeça a proposta de Reuve. Mas por outro lado, Yehudá,
no capítulo 43, verso 8, disse: envia o menino comigo, levantemo-nos e iremos, vivamos e não morramos de fome, nós, tu e também nossos filhos. Eu mesmo garantirei o seu retorno em segurança. Tu podes pedir de minha própria mão. Se eu não o trouxer de volta e o colocar aqui vivo diante de ti, eu terei pecado contra ti para sempre. Pois se não tivéssemos demorado tanto tempo, nós já poderíamos ter voltado 2 vezes. Já poderíamos ter trazido sustento para todas as nossas casas, né? Então, Iacve dessa forma concorda com a proposta de Yehudá e fala para ele levar presentes para o vice-governador: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, alguma goma, resina, pistache e amêndoas, né? Presentes doces e suaves para aplacar a ira do vice-governador, na visão deles, ok? Então, por isso, Iacve acabou concordando e Beniamim foi com Yehudá. Agora, por que Iacve concordou com Yehudá? Porque quando Yehudá disse que se eu não colocar Beniamim vivo diante de ti, eu terei pecado contra ti para sempre. E Yehudá estava dizendo ao seu pai Iacve: se eu não trouxer Beniamim vivo diante de ti, eu estarei separado de ti eternamente. Eu não estarei contigo no Olam Rabá. Eu não estarei contigo na vida eterna. Então ali, Yehudá estava colocando a sua eternidade em jogo. Por isso que Iacve recebeu a sua proposta. Porque essa tinha conexão, essa tinha fundamento. E Iacve sabia muito bem que Yehudá iria fazer tudo, até praticamente o impossível, para trazer vivo Beniamim. Porque ele sabia que Yehudá não queria ficar sem o Olam Rabá, não queria deixar de conviver com seu pai no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então por isso ele concordou, e dessa forma então eles foram em direção ao Egito. Porém, Iacve fez com que, no verso 14, do capítulo 43, que Deus Todo-Poderoso faça com que o homem tenha misericórdia de vocês e os deixem retornar em companhia de seu outro irmão, Shimão, e de Beniamim. Até a sua volta eu me considerarei destituído de meus filhos por causa da incerteza. E como eu fui destituído de Iosef e Shimão, eu agora estou privado de Beniamim também, né? Segundo Rashi, fala que agora vocês precisam de mais nada, que vocês não precisam de mais nada além da oração. Eu estou rezando por vocês, para que o Todo-Poderoso Deus, cuja misericórdia é imensurável e que tem o poder de concedê-la, tenha compaixão de vocês. Ou seja, a grande mensagem que fica aqui no final do nosso Shiur, capítulo 43, o verso 14, a prece de Iacve, mostra para nós a seguinte realidade, e é a mensagem final: nós não poderemos obter absolutamente nada sem prece. Se nós não fizermos as nossas preces a Hashem, nós não conseguiremos absolutamente nada. Por isso, as nossas preces diárias faz parte dos nossos 5 passos para que nós possamos alcançar o Olam Rabá, que possamos cumprir a nossa missão suprema de transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Sem prece, sem oração, nós não poderemos conquistar absolutamente nada, porque no momento da prece, você está numa íntima ligação com Deus. E aí é você e Deus. E diante de Deus, com Deus, em Deus, não há como sermos falsos, hipócritas, insensíveis, porque é ali que está
a essência de toda a nossa vida em Deus. Por isso, não deixamos de fazer prece, ok? Baruch Hashem. Hoje, a partir das 20h15, na Sinagoga Bnei Noah Regional Bauru, estaremos transmitindo por esse canal o acendimento da 8ª luz. E nesta noite nós vamos trazer uma mensagem especial de Hanukkah, que os nossos mestres trazem para nós, mensagem especial para a última noite de Hanukkah. Então esteja conosco a partir das 20h15, ok? Então daqui a pouco, com a graça de Hashem, temos um encontro aí. Shalom, shalom, até mais.